tudo bem? Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é um livro de estratégia para nosso viver, né? A Bíblia é um livro que reflete estratégias para a nossa vida. Por isso é o título dessa mensagem que eu estou querendo compartilhar com os irmãos. Estratégia para a vida. E nós vamos nos basear no capítulo 24 de Gênesis, né? Irmãos, quando a gente vê os milagres do Evangelho, né, que estão narrados nos 4 Evangelhos, milagres fantásticos que Jesus fez, né, que era dar vista aos cegos, cura de leprosos, ressuscitar mortos, andar sobre as águas, multiplicar pães. No Antigo Testamento também tem alguns milagres ali com o profeta Eliseu, o profeta Elias. Esses milagres todos, a maioria feitos pelo Senhor Jesus, eles são tão espetaculares, né, que a gente sempre vê a ação sobrenatural de Deus de forma muito explícita. Mas tem outros milagres narrados nas Escrituras que são mais sutis, envolvem relacionamentos, são milagres fantásticos. A história de Noemi, né, e a história de Ruth, que eram mulheres desamparadas, imigrantes, que numa situação de penúria completa, Deus reverte a história e faz Ruth casar com o melhor partido de Israel, e ela vai ser a bisavó do rei Davi. A história da rainha Esther, uma ex-escrava, que vai ser rainha do império mais poderoso da época para salvar o seu povo de um genocídio, né? Histórias fantásticas. A própria conversão do apóstolo Paulo, completa, a conversão de Zaqueu. Mas tem coisas que são mais sutis, mais delicadas, mas não deixam de ser milagres que estão no nosso dia a dia, porque envolve relacionamentos. E o capítulo 24 de Gênesis fala sobre isso. É um capítulo belíssimo, belíssimo. Nós não vamos ler todo, mas vamos comentar sobre ele, que é a busca de uma noiva, de uma esposa para o patriarca Isaac. Isaac vai casar com Rebeca, né? E a história do encontro entre eles é uma história belíssima, irmão. Belíssima, que tem princípios espirituais fantásticos para a nossa vida. A gente fala isso por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Todas as pequenas coisas da nossa vida importam muito para Deus. Eu vou dar muitos exemplos da aliança de Deus, mas eu vou citar o exemplo da Terra Prometida. Quando Moisés está fazendo o seu discurso de despedida do povo, na entrada da Terra Prometida, que está no livro de Deuteronômio, ele fala as palavras de Deus para o povo, né? E está falando, olha, essa é a terra que eu prometi a Abraão. 450, quase 500 anos antes, eu prometi essa terra a Abraão, a terra que mana leite e mel. Eu só quero que vocês cumpram os meus mandamentos. Se vocês cumprirem os meus mandamentos, eu darei ordens à terra para que abra as suas casas dos tesouros. Olha que palavra fantástica. Para que essa terra dê segurança, dê proteção, dê prosperidade para vocês. Vocês serão muito felizes, terão muito prazer ali. Basta que vocês cumpram meus mandamentos. Uma coisa tão simples. Israel manterá a sua aliança com Deus se obedecer os seus mandamentos. E Deus vai fazer que tudo de bom aconteça com o povo. Soa tão bem, parece tão exequível, né? Um contrato, isso é um contrato, onde cada parte tem sua obrigação. O povo em obedecer e Deus em cumprir a sua promessa. Só que tem um elo fraco nessa corrente. Tem uma mosca na sopa. Tem uma maçã podre no fruto, no cesto de frutos, que é a natureza humana. A natureza humana, ela tem uma mania incrível de se esquecer do seu Criador, do seu Pai, de ver além, não consegue ver além das suas próprias realizações e do seu próprio ego. Desde Adão é assim. Isso está no DNA de todo ser humano, essa independência de Deus, que a Bíblia chama de pecado. Essa independência de Deus que a nossa natureza cria, diz que os cientistas
são os mestres do mundo físico. Na realidade, eles são apenas observadores do mundo físico. Dizem que os médicos são aqueles que têm a palavra final sobre vida e morte. Não são. São apenas servos da medicina que é dada completamente por Deus. A nossa natureza transformou as tecnologias, as redes sociais, numa nova religião. A nossa natureza diz que os homens de negócios, os banqueiros, os industriais, são os proprietários do planeta. Não são. A Terra pertence ao Senhor. A humanidade está nesse planeta exclusivamente por uma concessão de Deus. Está aqui como um mordomo para que cuide dessa terra. Então, reparem, irmãos, nós estamos em grandes apuros. A humanidade está em grandes apuros. Eu posso dizer para você que a gente vive uma situação de como se tivesse um incêndio acontecendo. O homem, se não se reconciliar com Deus, com seu Pai, com seu Criador, ele está em grandes apuros. Quanto mais uma pessoa ou uma nação se distancia de Deus, mais precário e mais perigoso é a sua vida no presente e o seu futuro está completamente comprometido. Deus tem sido gracioso para conosco em compartilhar com a humanidade a responsabilidade pelo próprio bem-estar, para cuidar desse planeta maravilhoso que nós estamos destruindo a passos largos, destruindo as florestas a passos largos e vivendo um aquecimento que não para de crescer, onde pode causar danos irreversíveis no planeta. Os últimos 5 anos foram uma verdadeira tragédia. Nós estamos vendo um fenômeno atrás do outro. Por quê? Porque o ser humano tem cobiça no coração. O ser humano quer viver de forma independente de Deus. E se esquece de Deus e acha que pode fazer tudo sozinho. Deus, sabendo disso, enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, que veio para reconciliar o homem com Deus. Por meio do sangue derramado na cruz do Calvário, ele se tornou o único mediador entre Deus e os homens. É como se ele pegasse a mão do homem e colocasse na mão de Deus para que voltassem a ter reconciliação, para que voltassem a ter um relacionamento. E isso só acontece pelo privilégio do novo nascimento. Nós entregarmos a vida a Cristo com a consciência de que somos pecadores e com o estado de arrependimento de querer largar a vida do passado, a vida passada de pecado e tentar uma vida nova com o Espírito Santo trabalhando em nós. Isso é um cristão. O cristão não é o que frequenta a igreja. O cristão não é o que se diz religioso. Não, o cristão é aquele que nasceu de novo, que é guiado pelo Espírito Santo. E nessa aliança com Jesus Cristo, nós temos autonomia, nós temos liberdade de escolha. Deus respeita os nossos livres arbítrios, mas exige da nossa parte uma responsabilidade. Uma responsabilidade que a gente conheça as nossas próprias limitações, que façamos as escolhas certas de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus mandamentos. Somente quando acontece isso, eu passo a ter um relacionamento com o meu Criador, com o meu Deus. E é para isso que o homem nasceu. O homem foi criado para ter um relacionamento com Deus. E aí, feita essa introdução, eu entro nesse capítulo 24 de Gênesis, que é um capítulo maravilhoso, que tem princípios espirituais fantásticos, para uma estratégia de vida, para que a nossa vida seja uma vida realmente aliançada com Deus, para que tudo corra bem. Deixa eu fazer um preâmbulo dessa história. Aqui eu vou ler o verso 1 ao 7, e depois em diante nós vamos comentando, tá? Porque o capítulo é muito grande, mas nós vamos comentar os pontos principais. Capítulo 24. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa, jure pelo Senhor, Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, nos meios dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque.
O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. No verso 10 fala assim: o servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, eles fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Orou ao Senhor: Deus do meu senhor Abraão, dai-me neste dia bom êxito e seja bondoso para com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui do lado desta fonte e as jovens do povo da cidade estão vindo para tirar água. Conceda que a jovem a que eu disser, por favor, incline o seu cântaro e me dê de beber, e ela responder, bebe, também darei água aos seus camelos. Seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberia assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações sexuais com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao seu encontro e disse, por favor, me dê um pouquinho d'água do seu cântaro. Ela disse, beba, meu senhor, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois de lhe dar de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Verso 21. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não tinha coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas, 2 pulseiras de ouro de 120, e perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para que eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. Respondeu ela. E acrescentou, temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Olha que coisa fantástica isso aqui, irmãos. Nós vamos comentar mais além um pouquinho desse capítulo. Repare, Abraão, que a Bíblia diz que é o amigo de Deus, que é o pai da fé, né? Tinha o filho Isaque, o filho da promessa, que ele teve esse filho com quase 120 anos de idade, e Sara com quase 90 anos de idade. Um milagre o nascimento dessa criança, porque Sara não ovulava mais, não tinha condição mais de engravidar. Tanto é que 1 ano antes, quando o Senhor anuncia a Abraão que Sara daria um filho, Sara estava escondida atrás da cortina e riu, achou graça. Deus chamou ela e falou, vem cá, Sara, você está rindo da minha palavra? Não, não estou não, Senhor. Enfim, cumpriu-se a palavra do Senhor. Isaque nasceu, a própria palavra Isaque significa sorriso, alegria. Essa criança cresceu, ele era o filho da promessa, que estava reservada para herdar tudo que Abraão tinha conquistado. Ele seria o grande patriarca de Israel. Né? Mais ou menos com 15 anos, o Senhor faz um teste da fé de Abraão, pede para ele sacrificar o próprio filho, ele leva no Monte Moriá, e pouco antes de matar Isaque, o anjo do Senhor aparece e fala para Abraão não fazer aquilo e provê um cordeiro para ser sacrificado num lugar.
Então a história de Isaac é fantástica, fantástica. Só que Isaac tinha um apego muito grande com a sua mãe. E a sua mãe faleceu. E Abraão estava preocupado, muito preocupado. Ele era um homem por volta de seus 40 anos, solteiro, muito preocupado com quem ele iria se casar. Porque dependendo da pessoa que ele se casasse, o legado que ele tinha conquistado na sua peregrinação pela terra prometida, tudo isso teria, toda a promessa, toda a aliança poderia estar em risco em relação a isso. Então, observem, irmãos, o legado que Abraão tinha para Isaac. Qual o legado? Qual o legado, querido, que eu e você podemos deixar para os nossos filhos? Uma poupança gorda, uma conta bancária com bastante saldo, imóveis, uma educação nos melhores colégios? Será que isso é o mais importante? Eu não tive nada disso, meus pais eram muito pobres. Mas eu me lembro que meu pai falava sempre, eu via sempre ele lendo a Bíblia, e esse foi o principal legado que ele deixou para mim, o temor a Deus. E o segundo legado, ele sempre falava, você nunca vai ver uma pessoa aqui batendo na minha porta para me cobrar alguma dívida, para envergonhar a família, você nunca verá isso. O caráter. Temor a Deus e caráter. Esse é o principal legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Né? Então, voltando à história de Isaac, Isaac está muito fragilizado com a morte da sua mãe. Estava deprimido, estava triste. E uma pessoa triste, ela se torna muito vulnerável emocionalmente e torna-se uma presa fácil pela carência que ele está sentindo de se envolver com uma pessoa errada, né? Com uma mulher errada no casamento dele. E se um casamento errado, iria afundar tudo aquilo que foi conquistado por Abraão. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 6, que nós não devemos ter julgo desigual com uma pessoa incrédula. Devemos nos preocupar muito, muito, muito com os nossos relacionamentos, com o casamento dos nossos filhos. Isso é fundamental. E a própria preocupação de Abraão levou ele a escolher esse servo, que aqui no capítulo 24 não fala o seu nome, mas no capítulo 15, quando Deus chega para Abraão e confirma a promessa da terra prometida, Abraão fala, Senhor, eu não tenho filho, eu não tenho herdeiro, eu vou ter que deixar tudo para esse meu servo Eliezer. Né? Ele que vai herdar tudo. Deus, não, 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 não. Vai sair da sua natureza um filho, e esse filho irá assumir tudo. Isaac. Aí naquele momento ele leva Abraão para fora, manda contar as estrelas e diz para ele, assim será a sua descendência. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Eu e você cremos em Jesus Cristo, fomos salvos por causa da promessa que foi feita a Abraão. Olha que coisa fantástica, irmãos. Então Abraão escolhe Eliezer, a gente já vê um dom de discernimento de espírito, porque ele escolhe a pessoa certa. O Espírito Santo sempre confirma no nosso coração esse dom, é um dom precioso, para que a gente avalie uma pessoa além da sua aparência. Né? Então ele chega e fala, não leve Isaac de volta se a mulher não quiser vir com você, a mulher que você vai escolher para ele, não quiser, não leve ele para lá. Então, duas coisas, é uma missão impossível. Eu considero essa missão impossível. Primeiro, esse servo com uma caravana de camelos, né? Ir para Mesopotâmia, que é o atual Iraque, onde ficava a Babilônia, a Ur dos Cadeus. A Ur era considerada era uma grande megalópole da época. Podia ser considerada uma Nova York da época. E a Palestina era quase que o interior do Brasil, eram cidades muito pequenas. Então, ele achar uma parente de Abraão lá para casar com seu filho, e Abraão não deu nem o endereço da sua família lá, não deu. Quer dizer, ele ia chegar numa cidade grande, ia ter que procurar, sem saber o endereço, a mulher da família, que pertencesse à família de Abraão, ia tentar convencê-la a se casar com o filho e trazê-la
Que missão difícil, irmão, dificílima. E segundo, se ela não quisesse, ele fala, não leve Isaac para lá. Por quê? Porque Isaac vai se envolver com a Babilônia. Assim como Ló já tinha se envolvido com Sodoma e foi a causa da sua destruição. E Abraão viu isso muito claro. Então o que acontece? Babilônia ia fascinar, Babilônia era politeísta, muitos deuses, e poderia detonar a fé que Isaac tinha no Deus de Abraão. Abraão, o Senhor fala em outros lugares da Bíblia que ele era único. Ele era o único ser humano na face da terra que adorava um único Deus. Todos os povos eram politeístas. Na Babilônia haviam vários deuses. E Abraão era um Deus, era uma pessoa que acreditava no único Deus, Criador do céu e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala, pouco antes de eu encarnar, Abraão viu o meu dia e se regozijou. Ele era único, o único. E ele queria passar esse legado para o seu filho. Se ele fosse para a Babilônia, o fascínio do mundo ia deturpar o coração de Isaac, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então ele falou, não leve. Mas aí ele fala, nessa missão impossível para Eliezer, fala, olha, o anjo do Senhor, no verso 7, vai na frente. Ele vai conduzir você a achar a pessoa certa para o meu filho. Olha que coisa incrível. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, verso 14, que os anjos são espíritos ministradores daqueles que vão herdar a salvação. Os anjos trabalham ao nosso favor, irmão, o tempo todo. Precisamos é crer. E no verso 8 a gente vê o respeito ao livre-arbítrio. Olha, se você encontrar essa moça e ela não quiser vir, tudo bem, a sua missão está cumprida. E isso aponta para o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado. Se a gente quiser continuar na prática do pecado, o Espírito Santo vai respeitar. Respeita o nosso livre-arbítrio. Deus nunca força ninguém. Por isso que às vezes a gente ora para determinada pessoa querida nossa se converter, ter um encontro com Jesus, e essa oração é uma oração que agrada a Deus, e o Espírito Santo vai trabalhar no coração dessa pessoa até um limite. Qual é o limite? O livre-arbítrio que essa pessoa tem. Se essa pessoa não quiser saber de Jesus, o Espírito Santo não vai meter o pé na porta, irmãos. Ele é um cavalheiro, ele vai respeitar a escolha. Então, reparem, o servo aceita essa missão impossível, coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, faz um juramento, que naquela época era um juramento que se ele não cumprisse, atrairia as maldições sobre ele, né? E parte para essa missão, uma missão impossível, 1.400 quilômetros de travessia, da Palestina até a Mesopotâmia, com camelos, chega na entrada da cidade, uma cidade grande, para procurar uma mulher da família de Abraão, onde ele não tinha endereço. Então, mas aí você vê a estratégia, Deus já trabalhando na mente desse homem. O objetivo está na mente, esse é o segredo da nossa vida, né? E tudo isso vem da fé. A fé é isso, irmão, é a certeza da coisa que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A oração que ele faz a Deus, ele dá vários detalhes. Senhor, eu vou parar aqui porque eu sei que as mulheres da cidade, as moças, saem para pegar água. Não existe água encanada. Vem pegar água no poço. Isso é uma missão que só as moças fazem, as mulheres fazem. Vide a história da samaritana que encontra Jesus no poço lá de Jacó, né? Milhares de anos depois. Então, ela vai vir, quem sabe ela vai estar ali nesse meio. E eu vou, o Senhor, é como se ele estivesse dizendo, o Senhor me mostra quem é essa pessoa, porque eu vou pedir água para ela. Se ela der água para mim, e der água para os camelos também, eu vou saber que é ela que tu escolheste. É como se ele estivesse pedindo um sinal a Deus. Pedir um sinal a Deus. Só que nós, hoje em dia, nós temos o Espírito Santo, nós não precisamos pedir sinal a Deus. O Espírito testifica o nosso espírito. Ele sempre vai mostrar. A gente que às vezes não dá o ouvido ao Espírito Santo. Aquilo vem muito claro na nossa mente, mas a gente, será? Será? E isso denota muitas vezes falta de fé. E Tiago fala na sua epístola que
O homem que duvida é como a onda do mar, levado para um lado por outro. Não pense que esse homem vai receber alguma coisa de Deus, porque Deus fica triste, quando a pessoa não tem fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, olha Eliezer. Eliezer é um homem leal a Abraão. Ele vai cumprir essa missão. E ele pede essa missão em oração, ele se ajoelha diante de Deus e pede no nome de Abraão: Senhor, Abraão, o teu amigo, eu estou fazendo isso para ele. Então, por favor, abençoa essa minha missão. Então a gente vê ele honrando o seu Senhor, ele sendo fiel ao seu Senhor. A fidelidade é uma das coisas que Deus mais admira num filho dele. Fiel ao seu patrão, fiel às pessoas do seu trabalho, fiel à sua igreja, fiel ao seu pastor, fiel ao seu cônjuge, à sua família. Ser fiel é um atributo da santidade do ser humano, porque Deus é fiel. Então, repare, e ele pede no nome de Abraão, só que hoje Jesus fala no Evangelho de João, quando ele fala: vocês peçam ao Pai, mas agora passem a pedir no meu nome. Vocês nunca pediram nada no meu nome, agora peçam no meu nome, que meu Pai terá alegria de atender. Então, quando a gente orar, a gente sempre deve orar no nome de Jesus. No nome de Jesus, se aproximar do nosso Pai e fazer os nossos pedidos. Agora, não fique preso a sinais. Senhor, manda um sinal, faz um sinal. Porque hoje nós não precisamos de sinal, é do povo da velha aliança, né, irmão? E o sinal, a gente às vezes não enxerga o mover de Deus, né? Você conhece aquela historinha? Eu acho que é uma historinha com E, que serve para ilustrar. Não sei se aconteceu, mas ela é uma ilustração. Pode ser que tenha acontecido, mas eu não sei. Diz que um homem estava numa cidade e as águas sofreu uma inundação, uma chuva terrível, as águas do rio subiram e estava subindo até os telhados da casa. Esse homem tinha medo de morrer afogado, porque ele não sabia nadar. Ele subiu no telhado e fez uma oração: Deus, abre o céu, mostra o teu poder, desce a tua mão de poder, me resgata dessa situação. Fez essa oração. Passou um barquinho e o patrão, o mestre do barquinho chegou falando, que estava conduzindo o barquinho: ei, venha para cá, vou te jogar uma boia, entra aqui no barquinho que as águas estão subindo, você pode morrer afogado. Aí ele: não, não preciso desse barquinho, porque o Senhor vai fazer um livramento para mim. E foi embora o barquinho. Aí veio um helicóptero, desceu uma corda de rapel e falou para ele: segura nessa corda. O cara com o megafone lá do helicóptero: nós vamos tirar você aí do telhado da casa antes que as águas subam e você morra afogado. Não, não preciso. Deus vai abrir o céu, vai fazer um milagre. Enfim, a água subiu e o homem morreu. Diz as lendas que quando ele chegou no céu, ele foi perguntar a Deus: poxa, Senhor, eu pedi tanto que o Senhor fizesse um milagre, me tirasse daquelas águas. E Deus: meu filho, eu fiz. Primeiro eu mandei um barquinho pegar você. Depois eu mandei um helicóptero, mas você não quis. Então, esse é o problema do sinal, né, irmãos? Então, confie no Senhor. Entregue os teus caminhos ao Senhor e tudo prosperará. E a gente vê que ele está fazendo essa oração, mas Deus já tinha escolhido Rebeca. Rebeca vai na direção ali dele, pega a água e tudo o que ele pediu ao Senhor, ele pede a Rebeca e Rebeca faz exatamente a mesma coisa. Dá água para ele, dá água para os camelos. Então, o sobrenatural está nos detalhes, irmãos. Muitas vezes essas coisas acontecem na nossa vida nos detalhes. Tudo. E era uma mulher bonita, era uma mulher virtuosa. Tudo que Deus dá é o melhor, muito mais do que nós pedimos e sonhamos. Atendeu a oração do pai Abraão. Pais, orem para os futuros cônjuges de seus filhos. Ah, mas ele é muito pequenininho. Ore para que o Senhor já reserve para ele um homem ou uma mulher que seja idôneo, que tenha virtude. Porque olha só, será que em Canaã não tinha mulheres bonitas que poderiam ter casado com Isaac? Até mais bonitas que Rebeca? Sim, eu creio que talvez tivesse. Mas a beleza exterior não estava em jogo aí, irmãos. O que estava em jogo era a beleza interior. Foi
E essa beleza interior que Rebeca tinha. Muitas vezes as pessoas fazem péssimos casamentos porque se baseiam apenas em aparências. Pessoas querem procurar alguém que tenha dinheiro, bom emprego para casar, ou que seja bonito, forte, sei lá o que, irmãos. Isso é, e a parte espiritual da pessoa, o caráter da pessoa fica em segundo plano. Isso é perigosíssimo. Por isso você vê tanto feminicídio acontecendo. Não inverta essa ordem. Então, e outra coisa, quando a gente vê Rebeca, Rebeca tem um espírito de serva. Não é uma patricinha, não é uma Barbie. Ela pega a água do poço, entrega a água ali para Eliezer, dá água para toda a caravana. Olha quantas viagens ela fez no poço. Isso lembra as palavras de Jesus. O maior no meu reino é aquele que serve. E o próprio Jesus, Senhor dos céus e da terra, falou: eu vim para servir. Então, Lutero já dizia: a mulher que varre a igreja tem tanta importância quanto o Papa. O servir é fundamental. Então, observe, ele fica quietinho observando ela fazer tudo aquilo, paciência para esperar, observando o mover de Deus, atento aos detalhes, porque é nos detalhes que acontece o sobrenatural. Isso a gente vê como Eliezer foi uma escolha fantástica de Abraão para essa missão. Ele tinha discernimento espiritual. Espera o agir de Deus, né? E depois ele dá um presente para ela. Joias de ouro. Provérbios 18:16 diz que os presentes abrem caminhos, né? Provérbio 21:14 diz que o presente dado ao oculto apazigua a ira. As pessoas têm mania de presentear poderosos para bajular. Não faça isso. Às vezes, numa corporação, tem alguém que é subordinado a você e você dá um presente, essa pessoa vai te ajudar tremendamente no seu trabalho, irmãos. Inverte essa ordem política da bajulação, né? Porque isso é um princípio bíblico. Então, reparem, é você honrar aquele que não pode te retribuir. Deus vai abrir portas, irmão. Se você continuar a leitura do verso 23 ao 27, tem a confirmação. Eliezer cai no chão, depois que ela confirma que ela realmente era descendente de Naor, o pai de Abraão. Então, na realidade, ela era sobrinha de Abraão, prima de Isaac. Olha que coisa fantástica. Ele falou: meu Deus, tudo aconteceu conforme a minha oração. E ele adora o Senhor de joelhos, o espírito de gratidão, reconheceu o mover de Deus. Que isso é fantástico, irmãos. Provérbio 3, 5, 6 diz: confie no Senhor de todo o teu coração, não no seu próprio entendimento, que Deus vai endireitar os seus caminhos. Então, para que tenha esse discernimento, eu tenho que trilhar o caminho da fé, o caminho da oração, da obediência, irmãos. Essa é a aliança com Deus. A nossa aliança é com Cristo, baseado no sangue dele, que foi vertido na cruz do Calvário. Faça a nossa parte. Diariamente, procure obedecer ao Senhor, a sua palavra. Se arrependa sempre que for necessário. Não coloque o seu pecado para debaixo do tapete. Confesse ao Senhor que sempre o sangue de Jesus irá nos purificar. Obedeça, sirva no reino de Deus, irmãos. E exercite a sua fé. Irmãos, isso é a receita, a estratégia da vida, título dessa mensagem. Descanse no Senhor e faz o resto. E aí ele vai lá para a casa de Labão, que é o irmão de Rebeca, que depois vai tornar a vida do filho de Rebeca, a vida de Jacó, muito difícil, né? Mas lá na frente. E ele, quando vê Eliezer contar toda essa história toda, que Abraão enviou, a oração que ele fez, e viu o ouro nos braceletes, o olho dele encheu, recebeu ele com muita alegria, com muito banquete ali, tudo legal, portas abertas, e ele fala: fica aqui, não vai embora não, continua ali. Não, verso 33, eu vou embora. Eu tenho que completar minha missão. Eu tenho diligência na minha missão. Eu botei a mão no arado, eu não olho para trás. O reino de Deus é prioritário. E ele relata a sua missão, e aí ele fala: eu queria saber se Rebeca quer vir comigo. Aí Labão manda chamar
a sua irmã Rebeca, e fala: você quer ir com esse homem? E ela falou: quero. Aí ele novamente, Eliezer adora a Deus ali e leva a Rebeca. Né? Em gratidão, no verso 52, ele em gratidão adorou a Deus. Ah, meu irmão, quando chegar no. Se o Senhor permitir que eu chegue no céu, eu vou procurar Eliezer. Quero bater um papo com esse homem, que esse camarada é demais, irmãos. Então, aí no verso 53, 56, ele fala: não me detenhas, eu tenho que voltar. Volta levando Rebeca. E aí, irmãos, olha só. Olha que coisa fantástica. Olha o final desse capítulo. Eu vou ler o verso 62 ao 67. Diz assim: Isaque tinha voltado de Beer-Lahai-Rob, pois habitava no Negueb. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Era a caravana, né, de Eliezer voltando. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou a Eliezer: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Aí Eliezer falou: é meu senhor. Então ela cobriu o rosto com um véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara, fez dela sua esposa e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. Amor à primeira vista, almas gêmeas se encontrando. É um dos capítulos mais belos da Bíblia. Sobrenatural de Deus agindo nos detalhes. Uma missão impossível. Ir a Nova York dos dias de hoje, achar alguém que você não tinha o endereço, que fosse da família de Abraão. E Rebeca aparece na frente dele. Milagre está nos detalhes. Verdades espirituais fantásticas, que tipificam, essa história tipifica a gente, sabia? Porque olha só, vamos ver. Quem é o filho que busca a noiva? Isaque. Tipifica quem? Jesus Cristo, que está aguardando a sua noiva para que aconteça as bodas do Cordeiro. Quem é a noiva de Jesus? A igreja, eu e você. E quem é que nos está conduzindo para Cristo? Quem é? Assim como Eliezer conduziu Rebeca, quem é que está nos conduzindo para o noivo? O Espírito Santo. Então Eliezer tipifica o Espírito Santo. Olha que coisa fantástica, irmãos. É isso, irmãos. Estratégia de vida, estratégia de vida. Quantas vezes, em situações tão difíceis que não havia saída na minha vida, e o Senhor foi me colocando no coração uma estratégia, eu fui seguindo aquele rumo, todo mundo dizendo que não ia dar certo, e deu certo. E eu não sou melhor que você, irmãos. Não tem nada melhor do que você. Essa é a estratégia de vida. Uma vida de comunhão com Deus, de obediência à sua palavra, de fé, de oração. Esse mundo não pertence ao Senhor. O mundo que foi criado aí, ele vai ser totalmente transformado com a volta de Jesus. E que a gente possa estar junto, fazer parte da noiva, das bodas do Cordeiro, e não ser como aquelas 10 virgens, aquelas 5 que não tinham azeite e ficaram de fora. Que a gente não fique de fora desse casamento. Amém? Que Deus te abençoe, irmão, profundamente. Até o nosso próximo encontro.